Você abriu comigo? Irmãos, o título que eu vou dar para essa breve ministração é a seguinte: uma migalha do poder de Deus pode resolver todos os seus problemas. Amém? Vou repetir. Uma migalha do poder de Deus pode resolver os seus problemas. Sejam eles de origens espirituais, uma enfermidade no corpo, um complexo emocional, uma depressão, que é uma doença da mente e da alma. Uma migalha do poder de Deus é suficiente. Amém? Então vamos para o texto sagrado. O verso 21 diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como tu queres. A fé é algo extraordinário. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Marcos, relatando este momento, Marcos ele é mais detalhista, ele dá mais detalhes. Marcos diz que quando esta mulher chegou em casa, constatou que a sua filha já estava livre do demônio que a atormentava. Amém, irmãos? É interessante porque essa passagem, ela nos ensina muitas coisas. A primeira é sempre, diante de Deus, manter uma posição de humilhação. Deus abate os soberbos, mas concede graça aos humildes. Amém? O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele nos ensina, ele diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, e no devido tempo ele os exaltará. Então esta mulher, irmãos, nós iremos examinar versículo por versículo, mas esta mulher, ela manteve diante de Jesus um coração quebrantado e humilde. Amém? Porque Jesus pôs ela à prova aqui. Ela foi testada aqui. Amém? E muitas vezes o silêncio de Deus para nós é um teste. Muitas vezes uma indiferença da parte de Deus para conosco é um teste. Amém? Deus quer ver como nós iremos reagir no silêncio dEle, na indiferença dEle. Amém? E quando você age, mesmo em meio ao silêncio, mesmo em meio à indiferença, com fé, Deus se volta para você. Partindo Jesus dali,
retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. Marcos diz que ele entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse que ele estava lá. Provavelmente ele queria descansar, mas diz que foi impossível, porque logo ficaram sabendo que ele estava naquela casa. E eis que uma mulher cananeia, Marcos diz que ela era uma mulher grega de origem sírio-fenícia, ou seja, não era uma mulher da comunidade de Israel, era uma mulher pagã, era uma gentil, amém? E também era uma mulher que naquela época e naquela cultura era alguém socialmente invisível. Na época de Jesus, ainda hoje no Oriente Médio, na terra natal do Senhor, tirando a nação de Israel, que é uma nação moderna, democrática, mas as nações circunvizinhas ali, na terra em que Jesus andou, as mulheres ainda hoje são tratadas como um objeto, como propriedades dos seus pais e dos seus maridos. São surradas, escravizadas, em alguns lugares até vendidas, ainda hoje. E na época de Jesus, uma mulher, ela era socialmente invisível. Ela não podia nem se dirigir a um homem. Então esta mulher cananeia, ela vai até o Senhor e ela clama: Senhor, filho de Davi. Isso aqui é uma adoração, irmãos. Existia uma promessa de que o Cristo, aquele que Deus enviaria e que se assentaria no trono de Davi para sempre, seria um descendente de Davi. Então quando ela vem até Jesus e diz: Senhor, filho de Davi, ela o está adorando, está dizendo: eu acredito que tu és o Cristo, eu acredito que tu és o ungido de Deus, aquele que deveria vir, aquele sobre quem os profetas escreveram, aquele sobre quem Moisés disse: o Senhor levantará um profeta semelhante a mim. Então ela já chega adorando. Aqui tem uma lição para nós: entre na presença de Deus adorando Ele, dizendo o quanto Ele é grande, o quanto Ele é tremendo, o quanto Ele é maravilhoso, quão belos são os feitos de suas mãos, quão santo é o seu nome. Exalte Ele, amém? Pai, tu estás assentado no alto e sublime trono, tu és o meu Pai celestial. Aleluia, aleluia. Jesus, ou Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, ou se coloca no meu lugar. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Sabe, irmão, só quem é pai e mãe vai entender essa passagem na sua plenitude. Porque a gente até imagina, quando nós ainda não temos filho, a gente imagina como é o amor de um pai e de uma mãe. Mas uma vez que você se torna pai e mãe, é algo avassalador. O amor de uma mãe para com um filho, de um pai para com um filho, é uma coisa assim que você enfrenta o fogo, enfrenta a morte, enfrenta tudo. Só em pensar que algo ruim vai acontecer com o seu filho, o seu coração dói. Então eu consigo me colocar no lugar dessa mulher, irmãos. A Bíblia não diz qual era a idade da sua filha, mas imagina você olhar para a cama e ver a sua filha possessa de um demônio que a adoece, que a maltrata e que quer matá-la, e que você não tem nenhum poder para mudar aquela circunstância. A angústia dessa mulher, irmãos. Samuel, de quinta-feira para cá, vocês acompanharam porque eu pedi oração. Na quarta-feira ele acordou xoxinho, mal-humorado, sem querer comer, os olhos inchados, e eu só achei que ele teve uma noite ruim. Mas na quinta ele queimando de febre, 39 graus, se queixando de dor abdominal. Eu achava que tinha sido um remédio de verme que a pediatra tinha passado. Mas como é febre, febre é sinal e sintoma de inflamação, infecção. Quando foi na sexta-feira, o levamos para uma emergência pediátrica lá em Nazaré. Odor fétido. E quando eu contei isso para a pediatra, né, eu acho que ela muito experiente, ela disse: isso é infecção na garganta. Eu digo: mas ele não está se queixando de dor na garganta, doutor, ele está se queixando de dor no estômago. Ela disse: não, mas quando a infecção está severa, até o estômago dói. Irmãos, quando ela abriu a boca dele e botou a lanterna, eu vi a reação do rosto dela, de espanto, e quando eu vi também, eu fiquei assustado.
amarelo de pus, a garganta dele. Disse, meu Deus, o nariz entupido, dormindo com a boca aberta, ressecando aquilo. E ele passou 6 dias tendo febre, e foi muito angustiante para mim, né? 2 noites sem dormir, gemendo, queimando de febre, e eu ali impondo as mãos, orando. Em determinado momento eu procurei óleo para ungí-lo, não tinha, fui na cozinha, peguei o azeite, derramei nas mãos e o ungi para orar por ele. Mas graças a Deus ele está bem. Já foi fazer a feira comigo hoje, eu não o trouxe para a igreja para preservar as outras crianças, né? Deixei ele se recuperar totalmente, para não ter o risco de passar para uma outra criança. Mas eu me coloco no lugar dessa mulher. Não sabemos durante quantos anos esse demônio maltratava a filhinha dela. Não sabemos o que esse demônio fazia com a menina. Na Bíblia, nós temos muitos episódios em que espíritos de enfermidade maltratavam pessoas. Tinha um espírito de enfermidade que tornou um garoto mudo e surdo, roubou a capacidade do garoto ouvir, até que Jesus toca com a sua saliva o dedo na boca do menino e o menino volta a falar e a ouvir. A Bíblia fala do homem gadareno, que uma legião de demônios o fez morar nu entre os sepulcros, cortando-se com pedras. A Bíblia fala de um demônio, Jesus expulsou um demônio de um menino que fazia ele ter ataques epiléticos, que o lançava no fogo e na água para matá-lo. Então este demônio certamente maltratava essa menina, nós não sabemos como, a Bíblia não diz, mas levando em consideração as outras passagens de pessoas com espíritos imundos que a deixavam doentes, provavelmente essa garota era uma garota que sofria, que era maltratada por demônios. E de repente, irmãos, esta mulher ouve falar de um galileu, de um nazareno, de um profeta, aqueles sobre quem os profetas haviam profetizado. Como Filipe disse a Natanael, olha, está aí aquele sobre quem os profetas profetizaram. Natanael disse, quem? Ele disse, Jesus de Nazaré. De Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe disse a Natanael, vem e veja. Aí Natanael vai para ver. E quando ele vai se aproximando, Jesus diz, aí está um verdadeiro israelita, que não há falsidade em seus lábios, porque ele era sincero. Aí ele diz, Senhor, como é que tu me conheces? Aí Jesus disse para ele, quando você estava embaixo daquela árvore, eu te vi. A tradição diz que isso foi um episódio que aconteceu na vida de Natanael de quando ele era criança. Aí Jesus, a Bíblia não fala, né? Mas a gente supõe que foi alguma coisa que aconteceu com Natanael. Jesus disse, quando tu estavas embaixo daquela árvore, eu te vi. Aí Natanael disse, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus disse, porque eu estou te dizendo isso, você está crendo? Você vai ver os céus abertos e os anjos dos céus subindo e descendo. Então essa mulher, irmãos, em meio a esta tristeza que a afligia, ela ouve falar de Jesus. E não é assim conosco. Nas noites escuras, qual é o nome que chamamos? Não tem aquela canção que bombou aí na internet? Nas noites, como é a canção? Aleluia, é o nome dele que clamamos, irmãos. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então essa mulher ouve falar de Jesus, e de repente Jesus está nas redondezas de onde ela morava, ou está ao seu alcance, e ela vai até ele, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu. Não é assim, irmãos? Muitas vezes a gente clama a Deus pelas nossas angústias e parece que não há respostas. Mas fique em fé. E seus discípulos aproximando-se, rogavam-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Aqui tem duas possíveis interpretações. Tem quem interprete que os discípulos estavam mandando Jesus se livrar daquela mulher. E tem quem interprete que os discípulos ficaram com compaixão
e intercederam por ela. Eu já vi pessoas que estudam a língua original, o grego, afirmarem que os discípulos queriam se livrar dela, e já vi outras pessoas que também estudam a língua original dizer que, na verdade, eles intercederam por ela, disseram a Jesus: olha, despede-a, ela vem atrás de nós clamando, atende ela. Eu fico com a segunda interpretação. Eu creio que os discípulos realmente tiveram compaixão dela e pediram a Jesus: despede-a, ela vem clamando aí atrás de nós. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe, irmãos, quando lemos os evangelhos, a gente vê Jesus atendendo pessoas que não eram da casa de Israel. Ele curou o servo do centurião, ele curou o gadareno endemoniado, ele falou à mulher samaritana, e tantas outras pessoas que não eram da casa de Israel e foram por ele tocadas, ministradas. Então, eu sei que Jesus falou isso aqui para ver onde estava a fé daquela mulher. Muitas vezes, o Senhor vai pôr à prova a sua fé. Amém? Muitas vezes você vem aqui na frente, recebe uma oração e na mesma hora o diabo toca naquele lugar que você sente a dor, para dizer que você não foi curado. Mas onde está a sua fé? Na palavra de Deus ou nos sintomas? Nós não negamos as circunstâncias, irmãos. A circunstância está ali, mas a promessa de Deus é maior do que a circunstância. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Aleluia. Ela poderia, irmãos, ter desistido ali. Ela pediu a ele a primeira vez e a resposta não foi favorável. A resposta foi: eu vim senão para socorrer as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela não desistiu. Ei, a perseverança é a ação da fé. Não desista do que você está crendo na palavra de Deus, mesmo que pareça que Deus deu uma resposta desfavorável. Mas se Ele prometeu na palavra dEle, continue acreditando. Talvez Ele quer ver como é que você se comporta. Aleluia! Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Olha, se um pastor dissesse um negócio desse hoje, ele seria processado. Está me chamando de cachorra? Ele disse: não é bom tirar da casa de Israel e lançar aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Uau! Irmãos, essa mulher sabia que uma migalha do poder de Deus era suficiente para resolver os seus problemas. E sabe, eu gosto mesmo, irmãos, dessa atitude de se humilhar diante de Deus. Diante de Deus você é um cachorrinho. Aleluia! Jesus orava com o rosto em terra. Ele se prostrava com o rosto em terra para orar a Deus. Isso é uma posição de se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Amém? Não confunda as confissões de fé. Às vezes as pessoas que não entendem aquilo que cremos dizem assim: mas vocês declaram para Deus fazer o que vocês declaram? Não. Diante de Deus a gente se humilha. A gente declara a palavra com as circunstâncias contrárias, com Satanás e com os seus demônios. A Deus eu peço, a Deus eu clamo, a Deus eu suplico. Agora, diante das circunstâncias, eu digo: Má, aquieta-te. Diante dos demônios, a gente diz: em nome de Jesus, saia agora. Diante da falta, a gente diz: falta, eu creio em fartura.
Agora, diante de Deus, não, a gente se humilha. A gente diz: Senhor, sem ti eu não sou nada. Senhor, se tu me deixares, eu não passo de pó. Agora, nós sabemos o que somos em Cristo. Em Cristo, irmãos, você não é mais um pobre, miserável e nu. Em Cristo você é filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus. Mas essa mulher, irmãos, ela se humilha diante de Jesus. Ela diz: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela já se coloca como propriedade dele. Eu sou mesmo uma cachorrinha, e tu és o meu dono, e os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Basta apenas... Tem uma canção que diz: toca apenas com as pontas dos teus dedos, e tudo se resolverá, e tudo se acalmará, Senhor Deus. Essa mulher disse: basta apenas as migalhas. Uau! Tem crente, irmãos, que não tem a revelação que essa mulher teve. Essa mulher teve a seguinte revelação: basta apenas as migalhas do poder de Deus. Era como aquela mulher do fluxo de sangue: basta apenas que eu toque nas pontas das suas vestes. Porque a fé, irmãos, é algo extraordinário. A fé não vê as impossibilidades, a fé vê as possibilidades. A fé diz: basta apenas um toque. Aleluia! Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Irmão, se Jesus disse que a fé dessa mulher era grande, eu preciso examinar o que essa mulher fez, para ter uma fé grande como a dela. E qual foi a fé grande dela? Basta apenas as migalhas, basta apenas um toque, basta apenas um sopro do Espírito. Ou se os anjos moverem as águas e eu colocar o meu pé lá, eu serei curado. Pronto. Uau! Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Eu gosto disso aqui, irmãos. A tua fé te salvou. Seja feita conforme a vossa fé. Se você está crendo para um avião, seja feita conforme a tua fé. E daquele momento em diante, a sua filha ficou sã. Daquele momento em diante, porque não há distância no mundo espiritual, irmãos. Pode estar lá no Japão, que essa filha não estava aí, geograficamente falando. Ele estava em casa, endemoniada. Mas naquele momento em que Jesus disse: faça-se conforme a tua fé, como tu queres, daquele momento em diante o demônio teve que deixar aquela menina. Amém? Eu te pergunto hoje: qual é o teu problema? Qual é a doença que vem afligindo o seu corpo? Porque, irmãos, nós temos um corpo corruptível. O homem exterior se corrompe, mas o interior, que é o espírito, renova-se dia após dia. Nosso corpo, ele é corruptível, ele está sujeito a enfermidades, ele está sujeito a ser machucado, a ser acometido de doenças. Amém? É claro que tem pessoas que chegam a um nível tão tremendo na palavra de fé e de revelação, no que diz respeito às promessas de cura, que já não adoecem mais, andam em saúde divina. Mas nós que estamos caminhando, às vezes a gente acontece de acordar com uma dor de cabeça, um nariz entupido, um diagnóstico contrário, né? Um resultado de exame desfavorável. Mas o que é que te aflige? Basta apenas as migalhas que caem das mesas do Senhor. Amém? E tem um texto na palavra de Deus, e eu quero ler ele, para que a gente possa orar. Abra comigo lá em Marcos.
Marcos, capítulo 16. Aleluia, 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 aleluia. Tem outra coisa interessante nessa passagem, irmãos. Você pode exercer fé por alguém. Ah, pastor, mas era uma criança e os pais têm autoridade sobre as crianças. É verdade, o pai tem autoridade espiritual sobre o filho a determinada idade. Mas e o servo do centurião? Era um homem adulto. E o centurião creu por ele. Meu servo está em casa em terrível sofrimento. Vem e põe as mãos sobre ele para que ele seja curado. Jesus disse, eu vou. No meio do caminho acontece toda aquela situação que você já sabe. Amém, irmãos? O centurião diz, eu não sou digno de receber em minha casa. Eu tenho homens debaixo da minha autoridade, também estou debaixo da autoridade. Dize apenas uma palavra que o meu servo será curado. Aí Jesus diz, grande é a tua fé. Nem em Israel eu achei alguém com uma fé como essa. Vai, que o teu servo está curado. Então você veja, ele exerceu fé em favor de alguém. Às vezes tem alguém no hospital, irmãos, que não tem nem condição de crer. Está em coma, ou está tão debilitado que não tem forças para crer, e um crente, alguém com fé, pode exercer fé por aquela pessoa. Você sabia que tem até pecados que você pode pedir perdão em favor de alguém? Amém? É se colocar na brecha por alguém. Amém? Marcos capítulo 16. Antes de ser recebido nos céus, antes de ser assunto aos céus, de ser elevado aos céus, o Senhor Jesus deu as últimas instruções, antes de ser elevado aos céus, aos seus discípulos, aqueles que ali estavam. Ele se apresentou a centenas de pessoas depois de ter ressuscitado. Amém? E antes de ser elevado aos céus, veja, finalmente, versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Eu quero dar uma pausa aqui, irmãos. Para quem Jesus estava falando aqui? No contexto do versículo que lemos. Para os 11 discípulos. E Mateus dá a entender que foi além dos 11. Ele disse, olha, vocês vão por todo mundo e vão pregar a toda criatura. É claro que nós tomamos esse versículo para nós, porque a Bíblia em Coríntios vai nos dizer que nós temos o ministério da reconciliação. Mas ele está falando ali para os seus primeiros discípulos. Ele está dizendo, ó, vocês vão por todo mundo e vão pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Porque algumas pessoas, eu quando era criança, a igreja que eu frequentava quando criança, eu sempre tive uma memória boa. A igreja que eu frequentava quando criança, né, ela ensinava que os sinais acompanharam os apóstolos. E cessou com a morte do último apóstolo. Eu cresci na presbiteriana, eles são cessacionistas, é uma igreja maravilhosa. Mas eles acreditam que os dons do Espírito cessaram com a morte do último apóstolo. Então eles ensinavam essa passagem de que Jesus estava fazendo esta promessa para os apóstolos, que estes sinais acompanharão os que crerem. Mas se você ler o texto, você vai ver que está falando sobre os que crerem no evangelho que os apóstolos pregarem. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê nesse evangelho que vocês pregarem,
será salvo. Quem não crê já está condenado. E estes sinais vão acompanhar os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Um cristão, irmão, cheio do Espírito Santo e em linha com a palavra de Deus, ele tem autoridade para expulsar demônios. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Línguas estranhas. Amém. Se beberem algum veneno mortal, não é que eu vou tomar chumbinho para provar que tem um poder de Deus, não, que eu não sou doido, eu não vou tentar a Deus. Mas se acidentalmente eu comer alguma coisa, sabe, venenosa, se acidentalmente você se deparar com uma substância venenosa, você pode crer que há um sinal sobre a sua vida. Pegarão em serpentes. Não é que eu vou pegar em serpente, irmãos, eu não vou tentar a Deus. Eu vi um pastor americano brincando com uma cobra venenosa no púlpito, a cobra mordeu ele, ele morreu. Tentou a Deus. Agora eu vi na Bíblia Paulo juntando madeira, depois de sofrer um naufrágio, para aquecer os homens que estavam com hipotermia. Uma víbora fugindo do fogo agarrou-se no braço dele, ele sacudelejou a víbora, jogou ela no fogo. Os moradores da ilha de Malta ficaram esperando que ele morresse, dizendo: este homem certamente é homicida, a justiça não o matou no mar, vai matá-lo na terra. Quando viram que ele não morreu, passaram a dizer: esse homem é um Deus. Mas não, ele representava Deus. Então, se acidentalmente você for picado por uma serpente, você pode crer que tem um sinal milagroso que acompanha aqueles que creem. E o quinto sinal, que eu sou apaixonado por ele: imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Você vai saber o valor disso quando um parente seu estiver doente em casa e os remédios não surgirem efeito e as circunstâncias se levantarem. Amém, irmãos? Aleluia, como eu amo essa palavra, irmãos, porque essa palavra tem sido para mim lâmpada em meio à escuridão, tem sido luz em meio à escuridão. Como essa palavra traz segurança, amém? As pessoas dizendo: não, quem tomou a vacina do Covid, vai ter isso, vai ter aquilo. Eu orei antes de tomar. Eu não ia tomar, vou ser sincero com você, mas para renovar a carteira na época o Detran só, né, aquele processo todo. E eu orei, eu disse: Senhor, se porventura tiver alguma coisa nessa vacina que venha a me prejudicar, eu creio que Tu és poderoso para cancelar o poder deste mal. Até porque a Tua palavra diz que se beberem alguma coisa mortífera, eu estou sendo obrigado a tomar, então que o Senhor me preserve. E estou aqui, sarado e curado, né? E eu acredito em vacina, viu? Meus filhos tomam todas as vacinas do calendário, só que surgiu toda uma suspeita, né, da rapidez daquela vacina. Mas nós temos um sinal sobre as nossas vidas, irmãos. Glória a Deus pela palavra, glória a Deus pelas promessas, glória a Deus porque o poder de Deus, Ele nos preserva. E imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Os que crerem colocarão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Eu morreria, e Deus sabe que eu não minto quando falo isso. Porque você mentir no altar, você corre o risco de morrer. Ananias e Safira morreram porque mentiram na presença do Espírito Santo. Caíram mortos. Então eu morreria por este versículo, porque eu já o vi se cumprir diante dos meus olhos, desde que eu era um rapazinho solteiro e comecei a orar por cura. Eu tenho visto Deus curar pessoas. Amém, irmãos? E vai do que você está crendo. E vai do que você está crendo. A tua fé te salvou. Faça-se conforme você crê. Amém? No que diz respeito à imposição de mãos, é a fé de quem está orando e a fé de quem está recebendo a oração. Mas eu amo algo que T.L. Osborne dizia, né, ensinava. Ele dizia assim: pregue sobre cura,
mesmo que você não creia. Quem te ouvir vai crer e vai ser curado. Outra coisa que ele ensinava, ele dizia assim: aonde a cura for pregada, pessoas serão curadas. E aonde a salvação for pregada, pessoas serão salvas. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela tem vida por si só. É como uma semente, irmãos. A semente parece que está morta, mas uma vez que ela é lançada na terra, dentro dela há um poder para uma árvore surgir. A palavra de Deus é a semente do Espírito. Há poder em cada promessa de Deus para que o milagre aconteça. Isso é algo que T.L. Osborne também ensinava. Ele dizia assim, que cada promessa de Deus carrega em si o poder para o milagre acontecer. Amém? Aleluia! Quero chamar o louvor aqui. Uma migalha do poder de Deus essa noite pode resolver os seus problemas. Basta apenas um toque dos dedos do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu lembro, irmãos, de um culto que eu preguei muito tempo atrás. Pode começar a tocar alguma coisa. Em Nazaré da Mata, na quadra de uma escola. Foi um dia de evangelismo lá e por fim teria um culto à noite. Isso faz muito tempo mesmo. Acho que faz uns 15 anos. E quem ia pregar à noite seria eu. Eu morava em Candeias, congregava no Verbo da Vida de Candeias. Acho que eu fazia o segundo ano do Rema, 2010 ou 2011, não lembro assim a data. E era um dia todo de evangelismo num bairro, e no fim à noite teria um culto na quadra da escola. E eu fui para lá. De tarde ainda evangelizei, mas depois eu fui me orar, né, me consagrar. E o povo da igreja de manhã, de tarde, de noite fazendo ação, evangelizando, aquele trabalho social, corta cabelo, fazer unha, quem tinha esse ofício. E quando foi à noite no culto, a quadra tinha um lugar assim, ó, e as cadeiras embaixo. Irmão, aquela foi a noite mais difícil para eu pregar na minha vida. Porque estava todo mundo cansado, o povo passou o dia no sol evangelizando. Quando chegou na hora do culto, estava todo mundo cansado, exausto, dormindo. Eu preguei 5 minutos, parecia que eu tinha pregado 1 hora. 20 minutos de pregação, eu estava assim, quebrado, a palavra batia e voltava. Era uma noite fria, sem expectativa nenhuma. Eu acho que o povo queria que terminasse, para ir para casa dormir, descansar. E eu até entendo, eles tinham o dia todo no sol evangelizando, mas para o pregador naquela noite foi difícil. Parecia que não tinha unção nenhuma. Nada que eu falava animava o povo. Mas eu preguei. E por fim eu quase supliquei que alguém viesse para frente. Que eu preguei nesse dia sobre Marcos 16, sobre os sinais que acompanham a palavra. E eu quase que implorei para que alguém viesse para frente para eu orar. E só veio um homem, um diácono da igreja, o pai de um rapazinho que tocava bateria. O nome do rapaz era Williams. E esse senhor veio para frente. Não era muito velho, mas ele veio para frente. E quando ele veio para frente, eu disse assim: qual é o seu problema? Desci, o pastor da época, que era Leomar, ficou do meu lado. Eu disse: qual é o seu problema? Ele disse assim: eu tenho uma hérnia umbilical. O senhor pode mostrar? Ele disse: posso. Quando ele levantou a camisa, sabe aquelas hérnias que parece um dedo para fora? Mas irmãos, há um poder quando você obedece a palavra. Porque diante de um culto frio desse e de uma visão dessa, o pregador fica louco, não? Desesperado. O culto frio, parece que o poder de Deus está a 1000 quilômetros de distância. E de repente você vê uma hérnia enorme saltando para fora no umbigo. Mas uma unção me cobriu. A unção me cobriu de um jeito
que eu fiquei com fé para aquela hérnia sumir. Eu disse, levante a mão, feche os olhos, e orei por ele. Impus as mãos e orei, e como um bom crente do verbo da vida, ele caiu. É porque o crente do verbo da vida, ele cai mesmo que o poder de Deus não toque nele. Um dia uma pessoa me perguntou assim, ô pastor, todo mundo que cai é porque o poder de Deus tocou? Eu digo, não, a maioria cai porque quer cair, né? Eu não vou dizer a você que todas as vezes que eu caio, porque foi o poder de Deus. Só que a gente já está tão acostumado a descansar no Senhor que a gente cai. Agora, algumas vezes realmente é o poder de Deus que toca em você. E eu já caí de um jeito e já levantei de outro. Amém, irmãos? Então eu não desprezo as coisas do Espírito. Às vezes a pessoa caiu ali pela fé, mas levanta de outro jeito. E ele caiu. E quando ele caiu, passou um tempo lá, levantaram ele, né? Eu disse assim, e aí, procure a hérnia. Irmãos, ele procurou a hérnia tinha sumido. E quando eu botei o microfone na boca dele, ele disse que quando estava deitado, um fogo queimou o seu estômago. Não o machucou, o curou. Só que diante daquele público incrédulo, né, que o pessoal assim, não estou dizendo que todos, mas tinha alguns que estavam duvidando. E eu disse assim, tem alguém aqui que conhecia esse homem, sabia que ele tinha essa hérnia, já havia visto essa hérnia e quer vir aqui ver se sumiu? Outro diácono da igreja, de nome Paulo, saiu lá de trás, veio para frente, levantou a camisa dele, tocou, não pediu nem licença, levantou a camisa, tocou para lá, tocou para cá, aí olhou para mim e disse assim, sumiu mesmo. Mudou, irmãos, a atmosfera do culto. Então assim, a gente vai crescendo e amadurecendo. Eu sei que num culto como esse, onde parece que nada vai acontecer, tudo pode acontecer. Depois desse dia, Deus me ensinou. E foi o dia, até hoje, foi o dia mais difícil que eu já preguei. Amém?